Olá, pessoal! Eu trago para vocês uma sequência de 2 aulas falando sobre o contator, sua funcionalidade, como é executada a sua ligação e um laboratório trazendo um exemplo de uma aplicação de um contator acionando um motor. Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula número 2. Essa aula diz respeito aos componentes internos do contator e um motor acionado por contator. Então, essa aula tem uma pequena parte teórica e logo em seguida o nosso laboratório, onde será apresentado para vocês os componentes internos de um contator e um motor acionado por um contator. Bom, essa figura ilustra os componentes de um contator. Esse componente número 1 do contator são os terminais de conexão, onde eu vou efetuar as conexões. O item 2 desse contator é a câmara de extinção, uma câmara de extinção de arco voltaico, né? Toda vez que a contatora aciona, ela gera um arco. O item 3, são os contatos de potência. Então, o item 3 são os contatos de potência, que estão aqui definidos internamente nesse contator. O item 4, que vocês podem ver aqui, o item 4, ele é a bobina do contator. Então, é a bobina do contator, onde eu vou energizar e fazer o sistema atracar. O item 5 representa o sistema magnético, que é um núcleo móvel. Então, o 5 aqui mostrado para vocês, que é esse lateral aqui, esse 5 é o sistema magnético, é um núcleo móvel, que na prática vocês vão ver, o Hugo vai mostrar para vocês na prática, desmontando a contatora, mostrando todos esses elementos para vocês. Né? E o elemento 6 são os contatos auxiliares. Aqueles contatos, vocês podem estar vendo aqui, são os contatos auxiliares que necessitam de baixa corrente, né? E o elemento 7 é o elemento de bloqueio quando a retirada a câmara de extinção de arco. Então, é o elemento de bloqueio quando retira a câmara de extinção de arco. Pois bem, pessoal, essa visão em corte é os elementos que existem internamente em um contator. Agora vamos um pouco trabalhar com a simbologia, né? Porque depois nós vamos ver algumas aulas de comando, né? Já que nós estamos vendo a contatora, vai ter uma aula 3, uma aula 4, né? Mas para esse mês de maio, para vocês, vai ser disponível aula 1 e aula 2. Aí no próximo mês, a gente continua com a aula 3 e a aula 4 de comandos elétricos, né? Então, tem aqui para vocês a simbologia que a gente usa do contator. Então, eu tenho a bobina ela tem alimentação A1 e A2, onde eu vou energizar a minha bobina. Aqui é a bobina da contatora. Tem aqui os contatos principais. Nesse exemplo aqui eu tenho 3 contatos principais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem os contatos auxiliares. 13, 14, 11, 12, 23, 24, 21, 22. Então, eu tenho nesse contator, o seguinte, eu tenho 2 contatos auxiliares normalmente abertos e 2 contatos normalmente fechados, né? Mas eu posso ter uma contatora com um contato auxiliar normalmente aberto e um contato normalmente fechado. A simbologia, né, do contator, eu tenho um contator embaixo. Aqui, olha a simbologia dele. Eu tenho aqui a bobina, o contator K, a bobina onde eu alimento A1 e A2,
tenho 1, 2, 3 contatos principais e 2 contatos auxiliares, 13, 14, 21 e 22. Então, quando essa contatora é alimentada, a sua bobina é energizada, esses contatos aqui se fecham, esse contato aqui abre, lembrando que esses 2 contatos aqui onde eu estou passando o mouse são os contatos auxiliares. Bom, algumas outras características importantes, na contatora. Para especificar um contator, é necessário relacionar, além da corrente elétrica dos contatos, é importante definir a tensão na bobina. A tensão na bobina, ela pode ser 24 volts, ou de 24, 110, 230 ou 380 volts em corrente alternada. Então, pode ser 24 volts em corrente contínua ou 24, 110, 220 ou 380 volts em corrente alternada. É importante definir também o número de contatos auxiliares, especificando os contatos normalmente abertos e normalmente fechados. E também deve-se especificar a compatibilidade com o relé de sobrecarga. Nós vamos falar isso nas aulas 3 e 4. E a tensão de isolação da minha contatora. Bom, e ainda um pouco sobre a especificação da contatora. Vocês vão ver nos manuais, contatoras da AC1 são contatoras utilizadas para manobras leves, são cargas ômega, são cargas resistivas e pouco indutivas, aquecedores, lâmpadas incandescentes e fluorescentes. A gente utiliza as contatoras AC1. As contatoras AC2 são manobras leves também, mas para comando de motores, com anéis coletores, Aí a gente pode destacar bombas, compressores e guinchos. Contatoras AC3, serviço normal de manobras de motores, motor com rotor gaiola, bomba, ventiladores, compressores, e desligamento em regime. AC4, manobras pesadas. Então, eu quero uma contatora para manobra pesada, acionar motores com carga plena, comando intermitente, reversão a plena marcha e paradas por contracorrentes, ponte rolante, tornos, etc. Então, aqui tem a característica da contatora em função do comando que ela está executando, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, essa definição da contatora. Agora, vocês vão ver a contatora desmontada internamente com todos os seus componentes. Logo em seguida, essa contatora será mostrada, o Hugo mostra para vocês as características dessa contatora. E, por último, um laboratório onde se utiliza a contatora para fazer um acionamento de motores. Vamos continuar, então, a aula com esses laboratórios que eu comentei com vocês. Então, vamos agora explicar o funcionamento de uma contatora internamente. Essa aqui é uma contatora trifásica, então ela possui 3 polos de linha, de conexão de linha, e um polo de conexão auxiliar. Então, essa contatora aqui, ela já está aberta para a gente poder visualizar ela internamente. Então, essa contatora aqui, nós temos a bobina de forma removível. Então, nós podemos trocar a bobina caso ela venha a queimar. Aqui nós temos o núcleo fixo, que vai atrair o núcleo móvel, que é esse aqui de cima. Aqui nós temos a mola, que vai fazer o retorno dessa contatora quando a bobina for desligada. Então, esse núcleo aqui, ele é acoplado já com o bloco de contatos. Nesse tipo de contatora, ele não é removível. Então, e ali em cima nós temos os contatos. Os 4 contatos que essa contatora tem são normalmente abertos. Então, quando a bobina é acionada, ele puxa o núcleo móvel, unindo com o núcleo fixo, fazendo o acionamento do bloco de contatos lá em cima, que vai fazer o acionamento dos 4 polos na sua linha,
mas os 4 polos vão ficar fechados com o de baixo. Em toda contatora, em uma das laterais, é possível ver o descritivo dela. Então aqui nós vemos os polos e qual a função de cada um deles. Então nessa primeira imagem aqui a gente consegue ver A1 e A2 formando os polos da bobina. Então esses polos, A1 e A2, vão fazer o acionamento da nossa bobina aqui. O polo L1 é no número de conexão 1 com o T1, número de conexão 2, assim sucessivamente L2 é com T2 e L3 com T3. E por último aqui nós temos o pino 13 e 14, que são polos de auxiliares. Pode ser usado para um intertravamento, pode ser usado para uma conexão de comando ou uma luz indicativa, mas está aqui do lado. Logo abaixo aqui nós temos algumas normas que algumas vêm escritas, outras não, mas algumas normas que ela atende. Mais abaixo ainda nós temos o ITH e o UI. O ITH é uma norma que fala que a corrente térmica. Então ela pode aguentar, em 32 amperes, ela aguenta no mínimo de 8 horas sem exceder a temperatura limite pela norma. O I é a tensão de isolamento dela, ou seja, é a máxima tensão, diferença de tensão que você pode ter nos terminais dessa contatora. E nós temos aqui o tipo de contatora. Toda contatora ela pode ser do tipo AC1, AC2, AC3, AC4 e assim sucessivamente. Cada uma delas tem um tipo específico de aplicação. Abaixo ainda nós temos o IE. O IE é a corrente de trabalho nominal dela. Então essa contatora aqui é uma contatora para até no máximo 18 amperes AC3, que é o tipo de condição de trabalho dela. Bem, esse aqui é nosso laboratório para a gente testar a contatora. Então aqui nós temos uma alimentação trifásica que já está ligada, o disjuntor está desligado para a gente poder montar o circuito. Colocamos aqui só como uma forma de acionar e desacionar a contatora um interruptor simples, normal. Aqui embaixo nós temos a contatora que a gente acabou de explicar. Em cima dela, no corpo da bobina, nós podemos ver qual que é a tensão de trabalho dela, no caso 220 volts. Então nós vamos alimentar a bobina dela com 220 volts e vamos fazer o acionamento de um motor trifásico 380 como esse aqui. Bem, no kit, nesse kit aqui, nós já temos as conexões da contatora separadas. Então as vermelhas são os contatos que a gente acabou de comentar, que é L1, L2, L3, T1, T2, T3. Entrada e saída de carga. Aqui nós temos o contato auxiliar, representado pela bolinha azul, e o contato em amarelo são os contatos da nossa bobina, que a gente vai fazer o acionamento. Então, primeiro a gente vai fazer a ligação da bobina dela. Então, está aqui a saída do disjuntor, nós tiramos uma fase passando pelo interruptor, e a outra fase vai entrar no polo da bobina. Vou ligar aqui. Nesse fio azul, representado aqui pelo neutro, eu vou ligar no outro polo da bobina. Então agora a bobina está com neutro fase, aqui em Brasília, 220 volts. Vamos conectar aqui agora as fases que serão ligadas no motor. Então aqui é a entrada de rede. Então aqui as 3 fases conectadas. E a saída de carga que vai para o motor. Para exemplificar o nosso contato auxiliar, a gente vai usar o contato auxiliar para acionar uma lâmpada que vai demonstrar se os contatos realmente foram fechados. Vamos ligar aqui e eu vou pegar uma das fases aqui somente para energizar aquele contato. Tá aqui então, entrada de energia, alimentação da bobina, fase neutro, saída de carga, e aqui está saindo, nesse fio branco, somente um retorno de fase para acender essa luz verde. Então vamos ao nosso teste. Vou ligar o disjuntor, vou ligar o interruptor, a bobina foi acionada, os contatos estão atracados, a luz verde acionou, indicando que o contato normalmente aberto azul foi fechado e o nosso motor está rodando, indicando que a saída de carga está fechada também. Desligando o interruptor, nós soltamos os contatos.